Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Hoje, mais um encontro através das videoaulas. Hoje, segunda-feira, 18 de maio. Lembrando a vocês que na próxima segunda-feira temos outro encontro para que a gente possa estar encerrando a nossa disciplina de artes, ok? Hoje, vamos trabalhar na nossa aula os grandes pintores brasileiros da Semana de Arte Moderna em 1922. Mas antes de iniciarmos sobre o tema, é importante, para que se compreenda melhor uma obra de arte, que é um produto cultural, é importante nós nos situarmos com relação ao tempo e ao espaço. A leitura de uma obra, ela exige do observador, que somos nós, além da predisposição da sua sensibilidade, também um conhecimento técnico, algum conhecimento técnico. Não é uma receita de bolo, mas vai aí algumas pistas para lhe ajudar, né, a compreender uma obra de artes. Vamos lá? Primeiro, de quem é a obra? Você tem que fazer essa pergunta: de quem é a obra? Qual é o estilo desse artista? Em que lugar, época foi realizada essa obra? Que fatos políticos, que fatos sociais marcaram essa época no local da criação dessa obra? E outra coisa, quando deve-se buscar e sentir a obra? O que é trabalhado nesse sentido? Qual é a sensação que ela lhe desperta, ela lhe transmite? Alguma sensação, por exemplo, tátil, palatável, de cheiro, de nojo, de alegria, de repulsa, de prazer, de euforia, de emoção, de compaixão, entre outros tipos de sentimento, é possível sim sentir ao observar uma obra de arte. Então é importante, ao observar uma obra de arte, seguindo essas dicas para que você possa ter uma compreensão melhor, ok? Então, vamos começar então com Tarsila do Amaral, que nós já trabalhamos a Tarsila em sala de aula, né? Nós pudemos trabalhar duas obras da Tarsila em sala, que foi o Abaporu, né, e também os Operários. Aí vocês escolheram qual era que vocês tiveram mais afinidade com aquela obra, isso é bacana, vocês se identificaram com mais uma. E aí cada aluno teve a oportunidade de escolher a sua obra e foi possível, então, a partir dessa escolha, realizar a atividade que foi proposta em sala. Então, vamos falar um pouquinho sobre Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973. Tarsila do Amaral, paulista, que teve a oportunidade de estudar arte em vários países europeus. Foi isso que influenciou a Tarsila a ser uma das principais figuras do movimento modernista brasileiro. Ela também criou alguns movimentos nacionalistas, por exemplo, como o Pau-Brasil, porque marcou muitos quadros dela com relação às paisagens do Brasil, cores vivas e alegres, né? Então, das suas obras mais importantes, né, suas obras principais são os quadros Abaporu, que foi o que a gente trabalhou em sala de aula, os Operários também, que nós também trabalhamos em sala de aula, e o Antropofagia também, que foi um dos quadros de extrema importância para Tarsila. E aí vem outro grande artista de Cavalcante, né? Nasceu em 1897 e faleceu em 1976, né? O Emiliano Augusto de Albuquerque, ficou mais conhecido como de Cavalcante. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele foi eleito o melhor pintor brasileiro na Bienal de São Paulo em 1953 e foi um dos idealizadores da semana da semana 22. Quando a tia falar 22 é porque eu estou me referindo à Semana de Arte Moderna de 1922, então se usa esse termo Semana 22. Ele também teve contato com diversos pintores internacionalmente conhecidos, como Picasso, e eu observei que nas atividades que vocês me enviaram durante essa semana, a maioria respondeu Pablo
Picasso na atividade, lá na perguntinha lá da atividade de vocês. E ele também viajou pela Europa. Ele gostava de pintar favelas, operários, festas populares, telas que passavam uma constante sensação de alegria e também de celebração. Era a característica do Di Cavalcanti. Outro artista que a gente vai estar falando também é Cândido Portinari, que nasceu em 1903 e faleceu em 1962. E uma das suas grandes obras foi Retirantes, de 1944. Filho de imigrantes italianos, ele nasceu no interior de São Paulo. Ainda criança, ele descobriu, quando ele tinha 9 anos, ele descobriu, após estudar desenho e pintura na Escola Nacional de Belas Artes, ele traçou uma carreira meteórica, e sendo o principal nome da pintura nacional com projeção no resto do mundo. Então ele foi assim de extremamente... E alguma das obras que se destacaram foi o painel Guerra e Paz, de 1956, e outras obras também, como O Lavrador de Café, Os Retirantes, como eu falei inicialmente. E aí outro artista, agora vem outra mulher, né, tão importante quanto a Tarsila, que foi Anita Malfatti, que nasceu em 1889 e faleceu em 1964. E uma das suas principais obras é O Homem Amarelo, de 1917. Paulista, que herdou da mãe o dom para as artes plásticas. Quando se tornou adolescente, Anita se dedicou às suas primeiras telas, tendo estudado também muitos anos no exterior, e para encontrar ali o seu estilo, né? Foi o principal alvo das críticas à pintura modernista no Brasil e, por consequência, uma das mais importantes A artista também tinha uma atrofia na mão direita dela, mas aí ela aprendeu a fazer seus trabalhos com a mão esquerda, né, até a sua morte. E então, a Anita foi assim de extrema importância realmente para a pintura, foi de extrema importância para esse cenário dos grandes pintores brasileiros. E um dos seus trabalhos mais importantes, além do Homem Amarelo que eu citei no início, foi também o Farol, de 1915. Outro artista, Vicente Monteiro, que nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Uma das suas grandes obras foi a obra Artesão, um artista múltiplo que nasceu em Pernambuco, nordestino, que trabalhou com escrita, com desenho, com escultura e pintura. Fez amizade com um grupo modernista que idealizaram a Semana 22, a Semana Moderna de 22, e expôs 8 das suas obras. O artista também teve a oportunidade de conhecer o exterior, especialmente na França, onde frequentou a Academia Julian em Paris. E aí vem outros quadros dele também, que foram extremamente importantes para o artista, que foi uma das obras Mulher com Galinha, de 1925, o Artesã e Deposição, que eu vou estar expondo aí para vocês estarem acompanhando. Outro artista que nasceu em 1891 e faleceu em 1980 foi John Graz, e uma das suas principais obras, Amazonas. Apesar da nacionalidade e a formação artística suíça, Graz ele passou boa parte da sua vida aqui no Brasil. Ele trabalhava como pintor, como decorador especialmente, e participou da Semana 22 por conta da sua amizade que ele tinha com Oswald de Andrade. E aí ele expôs 7 das suas obras, também foi um dos sócios fundadores da Sociedade Pós-Arte Moderna. Outros artistas plásticos modernistas brasileiros importantes, apesar de não ter exposto na Semana 22,
Os nomes que eu vou citar para vocês agora, eles também consagraram-se como grandes destaques na arte moderna brasileira, apesar de não ter participado da Semana 22. Um deles foi Oswaldo Goeldi, que nasceu em 1895 e faleceu em 1965. Ele ficou conhecido especialmente pelas estilogravuras. Ele nasceu no Rio de Janeiro e frequentou diversas escolas de arte, especialmente em Genebra, na Suíça, pátria de seu pai. Outro artista também, Ismael Neri, que nasceu em 1900 e faleceu em 1934, ainda muito jovem. Das suas maiores obras é Autorretrato de 1930. Ele, depois de passar um período na Academia Julian em Paris, ele passou a expor aqui no Brasil, na década de 20, ao contrário de seus colegas modernistas. Ele não tinha influências nacionalistas. Neri gostava muito de pintar a figura humana de várias formas, especialmente com toques surrealistas e cubistas. Ele morreu muito jovem, como eu falei para vocês inicialmente, ele teve tuberculose e aos 34 anos de idade ele faleceu. Uma das suas obras mais conhecidas é o Autorretrato de 1930 e Namorados de 1927. Outro grande artista foi Lazar Segal, que nasceu em 1891 e faleceu em 1957. Nasceu na atual Lituânia. O pintor, ele naturalizou-se brasileiro, tornando um dos principais nomes modernistas brasileiros. Chegou a fundar a Sociedade Pro Arte Moderna, em São Paulo, em 1932. Suas obras, elas sofriam forte influência com a questão do expressionista e do impressionista. Ele deixou um vasto material, parte exposto no Museu Lazar Segal, que é mantido pela família dele em São Paulo, exatamente. Essas obras que eu citei duas de várias desses artistas, ok? Inicialmente no vídeo vocês estavam acompanhando aí uma música bem relaxante. Eu quis colocar para a gente começar a semana com pensamentos positivos, ouvindo aí uma boa música de Guiomar Novaes, que foi a primeira pianista brasileira a ser reconhecida internacionalmente. Exatamente. Nada melhor do que começar a semana ouvindo uma boa música. Bem, meus alunos, estamos chegando ao final da aula. Vocês vão estar recebendo, além do link da aula, vocês também vão estar recebendo uma atividade para vocês estarem realizando essa atividade no decorrer da semana e enviando para o grupo do supletivo, ok? Eu desejo que vocês tenham uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.